Na escuridão de uma sala iluminada apenas pelo brilho bruxuleante de velas, sussurros eram ouvidos, palavras antigas que, ao serem pronunciadas, pareciam dançar no ar com um peso invisível. Livros de páginas amareladas e símbolos estranhos estavam dispostos sobre uma mesa, enquanto olhos ansiosos seguiam cada movimento das mãos que os folheavam. Práticas ocultas, a busca pelo desconhecido, sempre exerceram um fascínio perigoso sobre a humanidade. Mas, como um aviso ecoando nas páginas do passado, Deuteronômio 18:10-12 alertava: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem quem pratique adivinhação, ou seja prognosticador, ou agoureiro, ou feiticeiro. Aquelas palavras, escritas há milhares de anos, ainda sussurram através do tempo, mas muitos as ignoram, atraídos pelo brilho do desconhecido como mariposas para a chama. A prática da feitiçaria, a invocação de espíritos e a adivinhação não são apenas atos inofensivos de curiosidade. São portais, brechas que abrem portas para forças que ninguém pode controlar. Cada sessão de adivinhação, cada ritual realizado na busca por respostas ou poder, é como um convite aberto, uma permissão para que o mal atravesse o limiar entre os mundos. Histórias de famílias inteiras, atormentadas por presenças invisíveis, são mais comuns do que se pensa. O que começa com uma brincadeira, uma leitura de cartas ou um jogo de adivinhação, pode evoluir para noites insones, sombras que se movem sozinhas e sussurros que ecoam quando a casa está em silêncio. A adivinhação, especialmente, atrai aqueles que buscam respostas rápidas e vislumbres do futuro. Mas o preço pode ser alto demais. Cada palavra pronunciada, cada ato de feitiçaria é como uma linha traçada na areia. Uma barreira que, uma vez cruzada, traz consequências. Em tempos modernos, muitos esquecem ou escolhem ignorar a origem espiritual de certos atos. Pequenos rituais, práticas aparentemente inofensivas, como ler horóscopos ou participar de sessões de espiritualidade alternativa, podem ser o primeiro passo em direção a um caminho perigoso. A Bíblia é clara: o contato com forças ocultas traz contaminação espiritual. Não vos voltareis para os médiuns, nem procurareis os adivinhos, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus, diz Levítico 19:31, ecoando como um lembrete e uma advertência. O impacto não é apenas espiritual, é físico, emocional. O medo, a ansiedade inexplicável, a sensação constante de ser observado. Para muitos, começa com um sentimento de poder, uma excitação por se envolver em algo proibido. Mas logo, o controle se perde. As histórias de pessoas que testemunham mudanças drásticas em suas vidas após práticas ocultas são inúmeras. Amigos que se afastam, a paz que desaparece e, em alguns casos, eventos que desafiam a lógica e a razão. E enquanto as velas queimam até o pavio e o ritual chega ao fim, algo permanece. Uma presença que foi convidada e que agora se recusa a partir. E quando a escuridão se dissipa e o dia nasce, a sensação persiste, uma presença invisível que encontra seu espaço em meio à rotina. É nesse momento que os olhos se voltam para objetos estranhos, amuletos, símbolos antigos, que não deveriam estar ali, mas que agora guardam o poder de atrair algo ainda mais sombrio. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo sutil estalar da madeira envelhecida. Na penumbra do quarto, um amuleto pendia do pescoço de uma figura imóvel, refletindo um brilho opaco à luz que atravessava a janela. Era um objeto pequeno, facilmente ignorado por olhares desatentos, mas carregava uma energia que parecia pulsar em segredo. Objetos assim, consagrados ao mal ou impregnados de significados ocultos, têm uma história longa, sinuosa e muitas vezes trágica.
Em Atos 19:19, a narrativa descreve um momento em que novos convertidos queimaram seus livros de magia em público, revelando o peso espiritual que esses itens carregavam e a urgência de se livrar deles para encontrar liberdade verdadeira. Mas por que esses objetos, que muitas vezes parecem inofensivos, têm tanto poder? Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. A resposta não está apenas em suas formas ou materiais, mas nas intenções e nas práticas que os originaram. Talismãs feitos em rituais de invocação, esculturas de deuses estrangeiros e relíquias que passaram de mãos em mãos, carregando maldições e rezas, são mais do que artefatos. São portais, convites silenciosos para forças invisíveis que esperam pacientemente por uma brecha para entrar. Uma jovem certa vez relatou que, ao encontrar um amuleto em um mercado exótico, sentiu uma atração inexplicável por ele. O vendedor, com olhos que pareciam mais antigos do que o tempo, entregou-o com um sorriso que não chegou aos olhos. Nos primeiros dias, o amuleto foi apenas um adorno curioso, uma peça de conversa com amigos. Mas as noites, que antes eram tranquilas, tornaram-se inquietas. Sons sem explicação, sombras que pareciam se mover pela periferia do olhar e uma sensação de frio que nenhum cobertor conseguia aquecer, começaram a tomar conta da casa. Cada tentativa de ignorar o que acontecia apenas intensificava os eventos. Os objetos consagrados, mesmo em sua aparente quietude, têm a capacidade de marcar um ambiente com sua presença. Eles podem tornar uma casa um lugar onde a paz se esvai, substituída por uma inquietação que cresce e se instala como um hóspede indesejado. A Bíblia ensina sobre a necessidade de purificar nossos lares e corações de tudo o que possa servir como ponto de contato com o mal. Assim como os primeiros cristãos de Éfeso, que queimaram seus livros de magia, muitas vezes é necessário um ato de fé e coragem para se livrar de itens que, por si só, contam histórias que ninguém deveria querer ouvir. Era noite quando a jovem finalmente tomou coragem. Com o amuleto em mãos, ela o segurou na luz trêmula da vela, observando o reflexo que parecia contorcer-se de maneira quase viva. A decisão de livrar-se daquele objeto, de queimar ou enterrar algo que parecia ter raízes em outro mundo, trouxe uma batalha interna. Mas o desejo por paz venceu, e em meio ao estalar do fogo, um som sutil e distinto ecoou, como um suspiro que partia para nunca mais voltar. No entanto, enquanto as cinzas se assentavam e o ar parecia mais leve, a mente dela se voltou para outras lembranças. Havia algo mais que precisaria de atenção. Canções e vozes que, com acordes sombrios, haviam invadido sua casa e alma. A música preenchia o quarto, ritmada e envolvente, cada batida reverberando nas paredes e nos ossos de quem ouvia. O jovem sentado na cama deixava a cabeça balançar suavemente, os olhos fechados, absorvendo cada nota como se fosse parte dele. A letra, que antes parecia apenas uma sequência de palavras, começava a se desdobrar em sua mente com significados sombrios. A música que tanto o encantava escondia um chamado sutil, um convite disfarçado nas entrelinhas. Ezequiel 28:13 menciona Lúcifer em sua glória inicial, associado à música e à beleza. Mas como a história conta, essa glória se transformou em engano e trevas.
Muitos não percebem que a música, com sua capacidade de tocar o espírito humano, pode ser mais do que apenas entretenimento. Certas canções e composições têm o poder de invocar emoções profundas, mas algumas são criadas para muito mais. Elas são portais, pontes que conectam a alma a atmosferas carregadas. Letras que glorificam a violência, o ódio e o desespero podem abrir uma porta invisível, trazendo inquietação e, em casos extremos, a presença do mal. O jovem, agora inquieto, sentia uma opressão crescente no ambiente. Não era apenas a música, era o que ela trazia consigo. No canto do quarto, a sombra parecia ganhar forma, não uma figura, mas uma sensação que fazia o ar ficar mais denso e a luz mais fraca. Ele se lembrou das palavras de sua avó, uma mulher de fé inabalável que sempre dizia: "O que entra pelos ouvidos e olhos nutre ou envenena a alma." Mas até aquele momento, ele não tinha entendido a seriedade dessa advertência. Em uma tarde nublada, sentou-se com alguns amigos para discutir músicas e tendências. A conversa, que começara leve, tomou um tom mais sério quando um deles mencionou um documentário que assistira, falando sobre as origens ocultas de algumas bandas e compositores. Não era coincidência, diziam, que símbolos e mensagens ocultas estivessem escondidos em capas de álbuns e nos palcos de shows. A música, afinal, sempre foi mais do que uma melodia. Era uma arma, uma ferramenta que podia tanto elevar a alma quanto arrastá-la para profundezas inexploradas. A Bíblia, em Provérbios 4:23, instrui: "Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida." A música que consumimos, os filmes que assistimos, tudo isso forma um mosaico de influências que se alojam no coração e moldam nossos pensamentos e comportamentos. Quando essas influências são escuras, alimentam uma atmosfera propícia para presenças espirituais indesejadas. O jovem desligou a música e sentou-se em silêncio. A opressão parecia se dissipar aos poucos, mas ele sabia que aquilo não terminava ali. A batalha era maior do que uma simples escolha de playlists. Era uma guerra silenciosa travada em cada decisão que ele tomava. Enquanto a tarde se transformava em noite, ele se lembrou de outras coisas que permitia em sua vida. O rancor guardado em seu coração, pequenos perdões que nunca deu e que agora pareciam tão necessários quanto a luz em meio à escuridão. O silêncio da noite foi quebrado pelo som de um relógio distante, marcando a passagem das horas com uma regularidade quase irritante. No quarto mal iluminado, Mariana estava sentada à beira da cama, os olhos fixos no teto como se buscasse respostas que não conseguia formular. O que a mantinha acordada naquela noite era algo mais profundo do que preocupações comuns. Era uma inquietação que crescia silenciosamente, como uma erva daninha no coração. Ao revirar memórias dolorosas, ela sentia o peso do rancor preso em seu peito, como um nó que apertava cada vez mais. Perdoar é libertar a alma, sua mãe costumava dizer, mas Mariana acreditava que perdoar era sinônimo de esquecer. E esquecer, para ela, era impensável. Cada mágoa que guardava era como um tijolo em um muro invisível que construíra ao seu redor. Um muro que a protegia, mas que também a isolava. No entanto, Efésios 4:26-27 ecoava em sua mente, mesmo que ela tentasse afastar a lembrança. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Essas palavras carregavam um significado que ela só agora começava a entender. O rancor, a mágoa e a amargura eram mais do que sentimentos. Eram brechas, portas abertas para forças que se alimentavam da escuridão interna. A primeira vez que ela percebeu que algo estava errado foi durante uma discussão comum com um amigo. Uma raiva súbita tomou conta dela, algo tão feroz que fez sua visão embaçar por um instante. Não era apenas raiva, era como se algo tivesse encontrado espaço para agir, algo que ela não conseguia nomear. Nos dias seguintes, pesadelos passaram a assombrá-la.
Sonhava com figuras escuras e sussurros que não entendia, mas que deixavam seu coração disparado e a pele coberta de suor frio. O rancor que ela alimentava estava se transformando em um território fértil para algo muito mais sombrio. No decorrer da semana, durante uma conversa despretensiosa em um grupo de estudo bíblico, ouviu alguém mencionar a importância do perdão não como um ato de fraqueza, mas como um ato de poder. Aquele que perdoa é liberto, enquanto aquele que não o faz se torna cativo de sua própria prisão. Mariana sentiu as palavras como flechas perfurando sua fortaleza interna. E então, de forma inesperada, um versículo de Mateus 6, 14 e 15 brotou em sua memória. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Naquela noite, Mariana se ajoelhou pela primeira vez em meses, as palavras de uma oração hesitante surgindo entre lágrimas e soluços. Ela sabia que o perdão não era um sentimento, mas uma decisão. E ao tomar essa decisão, sentiu algo se quebrar dentro dela, como se correntes invisíveis se desfizessem. Mas o alívio inicial foi breve, pois a jornada para a liberdade verdadeira era longa. A falta de perdão era apenas uma das muitas brechas. Ela sabia que outros perigos estavam à espreita. Festividades e tradições que pareciam inofensivas carregavam segredos antigos, esperando para serem revelados. Era início de outono, e as folhas douradas caíam das árvores em um espetáculo silencioso. As casas do bairro estavam decoradas com abóboras sorridentes, fantasmas de tecido e aranhas de plástico. Crianças corriam rindo pelas ruas, antecipando a chegada da noite e das festividades que para muitos eram apenas diversão e doces. Mas para Ana, havia algo mais naquela celebração. Uma lembrança persistente, uma história contada em sussurros por sua avó, que falava sobre as origens do que agora parecia tão inocente. Festividades antigas, enraizadas em rituais pagãos, onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos era considerado mais fino. Ana não era supersticiosa, mas aquela sensação de inquietação permanecia. Em um encontro casual, um amigo mencionou, meio rindo, que muitos desses símbolos e festas que hoje pareciam inofensivas tinham significados muito mais profundos e obscuros. Você sabia que essas festividades vêm de antigos rituais celtas e práticas de adoração aos espíritos? Ele disse, jogando a informação no ar como se fosse uma piada. Mas Ana não conseguiu rir. Havia algo no fundo de seus pensamentos que a impedia de desconsiderar aquilo. 1 Coríntios 10, 20 ressoava em sua mente. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, e eu não quero que sejais participantes com os demônios. As palavras eram duras, e ela se perguntava como algo que parecia tão simples e divertido podia carregar um peso tão sério. Mas sua avó sempre dizia que nem tudo o que brilha é ouro, e nem tudo o que parece inofensivo é seguro. O engano mais eficaz é aquele que vem disfarçado de algo familiar, dizia a voz da lembrança. Naquela noite, enquanto o sol se punha e o céu ganhava tons alaranjados e vermelhos, Ana observou de sua janela os preparativos para a festa. Uma casa ao lado havia montado um altar com velas, crânios decorativos e figuras assustadoras. Algo dentro dela se contraiu. A ideia de que certos rituais e celebrações, que muitos consideravam apenas folclore ou diversão, pudessem abrir portas para influências espirituais negativas, fazia seu coração bater mais rápido. Ela se lembrou de histórias de amigos que sentiram uma mudança na atmosfera de suas casas depois de certas festas, sons e sombras inexplicáveis, como se algo tivesse sido convidado sem que soubessem. A curiosidade a fez pesquisar mais profundamente.
Descobriu que muitas dessas celebrações tinham origens em cultos aos deuses da natureza, rituais de proteção contra espíritos malignos e invocações feitas em tempos antigos para garantir prosperidade e segurança. Ao longo dos séculos, os significados se diluíram, mas os atos permaneciam. Compreender aquilo a fez olhar para as festividades com novos olhos, não com medo, mas com discernimento. Ana decidiu que para ela era importante saber onde traçar a linha. Não se tratava de viver com medo ou evitar a diversão, mas de entender o que estava realmente participando e que forças, mesmo inconscientes, poderiam ser evocadas. Com a mente ainda em turbilhão, lembrou-se das palavras de advertência de sua avó e se perguntou sobre outras práticas do dia a dia, aparentemente simples, que poderiam ter raízes mais profundas, como o uso de substâncias que alteravam a mente e, por consequência, abriam portas que nem sempre podiam ser fechadas. O crepúsculo pintava o céu com tons de púrpura e laranja, enquanto Daniel sentava na varanda de sua casa, os olhos perdidos no horizonte e a mente carregada de pensamentos. Ele lembrava das noites em que tudo parecia se desvanecer sob o efeito da bebida e dos comprimidos. No início, o mundo parecia girar de uma maneira mais leve, as preocupações se dissolviam e as vozes internas silenciavam. Mas com o tempo, aquela leveza se transformou em algo mais sombrio, um peso que apertava seu peito mesmo quando a substância corria por suas veias. A voz grave do pastor que conhecera em uma pequena igreja ecoava em sua mente, citando Gálatas 5:19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. A palavra feitiçaria o intrigava, e ele pesquisara sobre sua raiz. Descobriu que, em grego, feitiçaria é traduzida como pharmakeia, relacionada ao uso de substâncias que alteram a mente. Daniel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha ao perceber que aquilo que pensava ser um refúgio podia, na verdade, estar abrindo portas perigosas para influências espirituais. Nas noites mais escuras, quando as doses aumentavam, Daniel começou a perceber algo estranho. Sons sussurrados no silêncio, sombras que não pertenciam ao canto do quarto e uma sensação de que alguém ou algo estava sempre observando. No início, achou que era fruto de sua mente perturbada, efeito colateral das substâncias que tomava. Mas com o tempo, a sensação se tornou tão real quanto o som do vento lá fora. Ele ouvia histórias de outros que, como ele, haviam recorrido a substâncias para encontrar uma saída de seus próprios labirintos mentais, mas acabaram encontrando demônios que nunca haviam convidado. O uso de drogas e álcool, que parecia uma fuga, era na verdade uma chave que destrancava portas espirituais. Essas substâncias alteravam mais do que apenas a química cerebral. Mexiam com a essência da alma, abrindo-a para influências externas. Daniel lembrou-se da passagem de 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A sobriedade, que antes parecia um termo antiquado, agora era compreendida por ele como uma barreira, uma defesa contra as forças que espreitam em momentos de vulnerabilidade. O silêncio da varanda foi interrompido pelo som distante de uma sirene, um lembrete de quantos naquela cidade estavam presos no mesmo ciclo que ele. Daniel fechou os olhos e deixou uma prece escapar de seus lábios, uma súplica por força e discernimento. Sabia que a luta não era apenas contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, como Paulo escrevera em Efésios 6:12. Mas enquanto a luta pela sobriedade era uma batalha interna, outras práticas, como jogos e métodos de adivinhação, já se apresentavam em sua vida de forma sutil.
Esses jogos, muitas vezes vistos como brincadeiras inofensivas, carregavam um fardo que ele começava a entender e que esperava estar preparado para enfrentar. A casa de Daniel estava silenciosa, mas um tipo diferente de silêncio. Era um vazio denso que parecia se espalhar pelos cômodos, envolvendo cada sombra e ecoando nas paredes. Sobre a mesa, um tabuleiro de Ouija repousava, reluzente sob a luz bruxuleante de uma vela. Os amigos de Daniel haviam trazido aquilo como parte de uma brincadeira para animar uma noite entediante, algo que consideravam um desafio inocente. Risos ecoaram pela sala enquanto falavam sobre invocar espíritos, mas Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia, no fundo, que havia algo mais ali, algo que a mente racional de seus amigos não conseguia captar. Levítico 19:31 veio à sua mente como um aviso distante. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os feiticeiros. Não os procureis para ser descontaminados por eles. O versículo ecoava como uma sirene em sua consciência, mas as vozes ao redor abafavam sua intuição. Com os dedos trêmulos, todos colocaram as mãos sobre o ponteiro do tabuleiro, e o ambiente, que antes estava cheio de risos, começou a mudar. O ar ficou mais pesado, como se carregado por uma tempestade invisível. Os primeiros minutos foram cheios de sorrisos nervosos e piadas. Mas então o ponteiro começou a se mover, lento e deliberado. O sorriso de um dos amigos se congelou no rosto, enquanto o coração de Daniel martelava no peito. "Isso é você?" Alguém perguntou, com uma voz que vacilava entre o ceticismo e o medo. O ponteiro formou a palavra "não", e o silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o som da respiração de cada um podia ser ouvido. Foi então que Daniel sentiu uma presença, algo que parecia espreitar nas sombras, atento e faminto. O medo gelado o envolveu, e ele soube, naquele instante, que haviam chamado algo que não podiam controlar. O jogo, que começara como uma brincadeira, tinha se transformado em um convite, uma porta aberta que ninguém sabia como fechar. Ele lembrou-se das histórias de infância, quando sua avó falava sobre jogos e práticas de adivinhação, que, ao contrário do que muitos pensavam, eram mais do que simples passatempo. "São convites", dizia ela, "e não há garantias sobre quem aceitará." A sensação de ser observado não o deixou, nem mesmo quando os amigos, pálidos e em silêncio, deixaram a casa sem se despedir. Naquela noite, a casa parecia respirar ao seu redor, e as sombras dançavam de um jeito que nunca havia notado antes. A experiência o fez entender, de uma forma que nenhum sermão ou conselho poderia, o verdadeiro perigo por trás dos jogos que flertam com o desconhecido. Daniel acordou suando na madrugada, com a sensação de que alguém o observava da esquina do quarto. Quando tentou acender a luz, a lâmpada estourou com um estalo seco e o quarto mergulhou novamente na escuridão. Com o coração acelerado, ele lembrou-se das palavras de um velho pastor: "Não brinque com o que não entende, pois o preço é sempre mais alto do que parece." E enquanto a escuridão o cercava, sabia que precisava desfazer a porta que abrira, mas não fazia ideia de como começar. Ao amanhecer, enquanto as primeiras luzes do sol se infiltravam pelas frestas da janela, Daniel se perguntou sobre os objetos em sua casa que ele nunca pensara duas vezes em ter. Figuras e imagens que talvez tivessem suas próprias histórias sombrias para contar. O sol da manhã se infiltrava pela janela, banhando o quarto de Daniel com uma luz suave. Mas a luminosidade não conseguia dissipar a inquietação que pairava no ar. Sentado em sua cama, ele observava cada canto do quarto, como se enxergasse pela primeira vez. Seus olhos pararam em uma prateleira repleta de figuras e objetos colecionados ao longo dos anos. Havia estatuetas trazidas de viagens, amuletos dados por amigos
e algumas peças que comprara por achá-las exóticas e intrigantes. Elas estavam lá há tanto tempo que haviam se tornado parte do cenário, invisíveis em sua familiaridade. Mas agora, cada uma parecia ter um peso, uma presença, como se tivessem um significado que ele nunca compreendera completamente. Isaías 44, 9 e 10 sussurrava em sua memória: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas mais desejáveis não aproveitam para coisa nenhuma. E eles mesmos são testemunhas disso. Elas não veem nem entendem, para que sejam confundidos. A advertência de não se curvar a ídolos de pedra e madeira agora soava diferente. Não se tratava apenas de veneração direta, tratava-se do que cada objeto representava e de que energia trazia consigo. A avó de Daniel, uma mulher de fé inquebrantável, sempre lhe contava histórias sobre como objetos poderiam carregar memórias e influências. Há coisas que falam, mesmo quando ninguém está ouvindo, ela dizia. Ele sempre achou que eram apenas histórias para assustar crianças, mas agora, cercado por aquelas figuras, sentia que as palavras dela tinham mais verdade do que jamais admitira. Levantando-se com cautela, Daniel pegou uma pequena estátua de um deus de olhos largos e expressão austera. Lembrava-se de ter achado interessante quando a comprou em um bazar de antiguidades. O vendedor, um homem idoso com um sorriso enigmático, dissera que a peça tinha mais história do que ele imaginava. Daniel ignorou a insinuação na época, mas agora se perguntava qual seria essa história. A estátua parecia pesada, não só fisicamente, mas de uma forma que lhe apertava o peito. Nas semanas anteriores, desde que a experiência com o tabuleiro de Ouija trouxera noites insones e sussurros inexplicáveis, ele notou que a atmosfera da casa estava diferente. Pequenos ruídos se transformavam em toques, e a sensação de ser observado nunca o abandonava. Ele se perguntou se esses objetos, que antes pareciam simples decorações, poderiam ser mais do que isso. Se poderiam ser pontos de contato, pequenos portais que traziam consigo sombras de outros lugares e tempos. A inquietação cresceu até se tornar insuportável. Em um ímpeto, Daniel começou a recolher as peças que achava mais suspeitas: amuletos, figuras de deuses desconhecidos, máscaras tribais com expressões contorcidas. Cada uma parecia emitir uma vibração, um eco quase imperceptível. Ele decidiu se desfazer de tudo aquilo, mas sentia que precisava de algo mais, de uma purificação, de uma oração poderosa que limpasse o ambiente. Enquanto carregava os objetos para fora, sua mente se voltou para as palavras de Isaías, sentindo que algo em sua casa estava prestes a mudar. Mas Daniel sabia que não bastava apenas remover o que era visível. Havia algo mais profundo em jogo, algo que exigia atenção e disciplina. Pensou nas discussões que tivera com amigos sobre as brigas e o caos familiar. Lembrou-se de Tiago 3,16, que dizia: pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra má. A verdadeira batalha talvez começasse em casa, nas emoções e nas palavras que se espalhavam pelo ambiente. O sol se punha, tingindo o céu de tons rubros e laranjas, enquanto a casa de Daniel parecia ganhar vida com sombras alongadas e sussurros que não pertenciam ao vento. Ele se sentava no sofá da sala, observando a escuridão se espalhar pelo ambiente como uma entidade que invadia cada canto e rachadura. As brigas e discussões que ecoavam por aquelas paredes nos últimos meses eram mais do que simples divergências familiares. Elas haviam se transformado em algo mais sombrio, em um ciclo vicioso de palavras cortantes e ressentimentos que alimentavam um ar de hostilidade. A memória de uma discussão recente com seu irmão ainda pairava sobre ele. Palavras ditas em momentos de raiva ecoavam em sua mente, acompanhadas pelo silêncio tenso que se seguiu.
A sensação de desarmonia impregnava o ar como um veneno invisível. Ele se lembrou das palavras de Tiago 3,16. Pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra má. A Bíblia sempre falara sobre o poder da língua, a força destrutiva de palavras que, uma vez proferidas, podiam abrir portas para forças indesejadas. Daniel suspirou e olhou ao redor da sala. As marcas da discórdia estavam em todos os detalhes. Fotografias que antes carregavam sorrisos, agora pareciam apenas lembranças de um passado mais feliz. E os objetos espalhados eram testemunhas silenciosas das tempestades emocionais que ali se desenrolavam. Ele sabia que a discórdia era mais do que uma emoção humana. Era um convite. A raiva, a inveja, a falta de perdão. Todos esses sentimentos eram brechas, espaços vazios que podiam ser preenchidos por algo mais sombrio. Naquela noite, a inquietação tornou-se insuportável. Daniel sentiu um peso em seus ombros, como se carregasse mais do que suas preocupações, como se algo estivesse sentado ali, esperando que ele cedesse ao desespero. O silêncio da casa era interrompido por pequenos estalos e o som distante de passos que nunca chegavam a lugar algum. A desordem emocional alimentava a atmosfera, tornando-a um terreno fértil para influências que ele mal começava a compreender. Ele se lembrou de uma conversa com um amigo que mencionara como brigas constantes e a falta de paz em casa podiam atrair presenças que se alimentavam daquela energia. A ideia parecia absurda na época, mas agora, com a pele arrepiada e a respiração pesada, fazia sentido de uma forma que ele desejava não entender. Quando as emoções se tornam um campo de batalha, o espírito fica vulnerável, seu amigo dissera. Com um gesto trêmulo, Daniel pegou a Bíblia que estava jogada na mesa de centro. As páginas abriram-se no Salmo 133, 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aquelas palavras, tão simples e poderosas, ecoaram na sala como um raio de luz. Era um lembrete de que a verdadeira batalha começava em seu próprio coração e nas palavras que ele escolhia proferir. Precisava restaurar a paz em sua casa, um passo de cada vez antes que fosse tarde demais. Mas mesmo que a reconciliação e a busca por paz fossem essenciais, ele sabia que o problema não se resumia ao que era dito e feito. A negligência com a vida espiritual, o esquecimento de orar e de buscar comunhão com Deus, era uma brecha que deixava a casa exposta, tornando-o ainda mais vulnerável a ataques invisíveis. A casa estava quieta, mas não era uma quietude tranquila. Era o tipo de silêncio que parecia observar, que pesava no ar e fazia cada respiração sair mais lenta e cuidadosa. Daniel sentia isso mais intensamente nas noites em que, exausto do trabalho e das preocupações diárias, se jogava no sofá sem sequer pensar em abrir sua Bíblia ou dedicar um momento à oração. O tempo escorria pelos dedos e as desculpas vinham facilmente. Estou cansado, amanhã eu oro, hoje só preciso de um descanso. Mas havia uma inquietação crescente, algo que ele não conseguia mais ignorar. Ele se lembrava das palavras de um velho pastor que conhecera em sua adolescência. A oração não é apenas um pedido, é uma armadura. Sem ela, você está lutando uma guerra invisível de peito aberto. Daniel nunca tinha entendido completamente o que isso significava, até agora. A negligência espiritual parecia um detalhe, uma escolha sem maiores implicações. Mas com o passar dos dias, ele começou a sentir as consequências. A paz que antes habitava seu lar parecia ter se desvanecido, substituída por uma tensão constante, um peso que ninguém conseguia explicar. E pior, sonhos estranhos e desconcertantes passaram a visitá-lo à noite, como sombras que escapavam da consciência, mas deixavam rastros de medo. Efésios 6, 11 e 12 ecoava em sua mente.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Daniel compreendia que a negligência espiritual, o afastamento da oração e da comunhão com Deus, não era uma simples distração. Era uma brecha que deixava a casa exposta, como uma porta aberta em uma noite tempestuosa. Havia dias em que a falta de oração parecia trazer apenas um cansaço emocional, mas em outros, os eventos pareciam orquestrados para sugar-lhe a energia e a fé. Discussões surgiam sem motivo, objetos caíam sem explicação, e o sentimento de solidão era tão palpável que quase o sufocava. Ele sabia que as respostas não estavam em afastar-se, mas em se aproximar. A oração não era um ritual vazio. Era um escudo, um ato de presença que reafirmava a quem ele pertencia. Naquela noite, enquanto a escuridão caía como um véu pesado, Daniel se ajoelhou no meio da sala, o rosto voltado para o chão e as mãos trêmulas. As palavras não vinham de imediato. O silêncio era quase ensurdecedor, mas ele permaneceu ali, esperando, buscando. Uma brisa sutil atravessou a janela entreaberta e uma paz inesperada começou a se formar em seu coração, como um raio de sol surgindo por entre nuvens densas. Finalmente, com voz baixa e rouca, ele começou a orar. O sentimento de proteção e segurança que se seguiu não foi imediato nem mágico, mas foi real. A sensação de que uma barreira invisível começava a se erguer ao seu redor deu-lhe forças para continuar. Sabia que a luta não terminava ali. A negligência não seria superada em um único momento. O hábito de orar e buscar a presença de Deus precisava ser cultivado um passo de cada vez. Enquanto se levantava e respirava fundo, sentiu-se um pouco mais forte, um pouco mais protegido. Mas sabia que sua jornada espiritual ainda tinha desafios que viriam de formas inesperadas, desde as tentações mais simples até vozes enganosas que prometeriam paz sem verdade.